gravar. Todo mundo está vendo o livro aí? Ok, então vamos lá. Então tá valendo. Então tá valendo aqui. Ok. Então, olha só. Capítulo 13, sistema de coordenadas, tá certo? Esse assunto importantíssimo. Quer dizer, agora a gente já está na parte aqui, ó, se você voltar uma página aqui, ó, parte 2 do livro, Geometria Analítica. Tudo que a gente viu na parte 1 tem a ver com vetores, né? Agora nós passou a P1, a gente já está na parte 2, que vai ser Geometria Analítica. E o primeiro assunto de Geometria Analítica que a gente tem aqui é o sistema de coordenadas, porque, quer dizer, sem isso aqui a gente não continua o resto do livro. Qual que é a ideia aqui nesse assunto? A ideia é a seguinte: até agora, nós conseguimos, a partir do capítulo 6 em diante, fazer coordenadas para todos os vetores. Por quê? Porque no capítulo 6 a gente introduziu o conceito de base. Base são 3 vetores LI, uma tripla ordenada de vetores LI. Essa que é a ideia de base. E quando... Aqui, só um pequeno parênteses aqui, está aqui a Maria Vitória perguntando se a universidade já deu feedback, se vai estender, ela escreveu com X, mas acho que é com S, né? Estender a suspensão de aulas. Não, eu ainda não tenho nenhum retorno da universidade, mas eu estou acreditando que não vai voltar no dia 16 de abril, eu acho, tá? Não posso te dizer com certeza, porque ainda não tive nenhuma informação. Tá? E depois da aula a gente conversa mais sobre isso, tá legal? Deixa eu continuar falando aqui. Então, como eu ia dizendo, a partir do capítulo 6, que é o capítulo que se chama base, a partir do conceito de base, 3 vetores LI, tripla ordenada de vetores LI, você passa a ter, a partir de uma base, coordenadas para todos os vetores, em relação àquela base. Então, você escreve lá, E1, E2, E3. Aí, todos os vetores, qualquer vetor, qualquer flecha que você imaginar, já passa a ter coordenadas. 2, 3, menos 5, 1, 0, menos 1, 0, 1, 2. Por exemplo, 0, 1, 2 significa que o vetor é 0 vezes o E1, 0 vezes o E1, mais 1 vez o E2, mais 2 vezes o E3. É isso que significa as coordenadas. Você precisa de uma base para colocar coordenadas para os vetores. E para os pontos? E a questão de ter coordenadas para os pontos? Porque isso é importante também. Os próximos 2 capítulos, capítulo 13 e capítulo 14, eles vão ser, o capítulo 14 e o 15, né, nós já estamos no 13. Os próximos 2 capítulos, 14 e 15, eles vão ser sobre retas, o 14, e planos, o 15. Então, como que você vai poder escrever? A reta e o plano são conjuntos de pontos. Como que você vai poder escrever uma equação para uma reta, para um plano, que se resumem a pontos no espaço, se você não tem as coordenadas dos pontos? Então, claro que nós vamos continuar utilizando as bases e as coordenadas dos vetores, direto. Só que eu preciso agora ter um upgrade. Eu preciso agora ter coordenadas de pontos também, junto com as coordenadas de vetores. Mas aí surge uma interrogação. Como que eu vou saber as coordenadas de um ponto? De um vetor eu já sei. Eu coloco uma base, IJK. E aí, como a base são 3 vetores LI, e a gente viu no corolário 3 do capítulo 5, que quando eu tenho 3 vetores LI, todos os vetores podem ser escritos como combinação linear desses 3. A hora que eu coloco uma base, 3 vetores LI e JK, todos os vetores passam a ter coordenadas em relação a essa base. Então, os vetores eu já resolvi o problema com a base. Mas e os pontos? Os pontos eu não tenho coordenada ainda. Então, é por isso, para você colocar coordenadas para os pontos, que surge esse conceito de sistema de coordenadas, tá certo? Então, vamos ler aqui, o que é um sistema de coordenadas? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é introduzir coordenadas para os pontos, junto com as coordenadas dos vetores. O objetivo é esse, do sistema de coordenadas. Então, olha só, sistema de coordenadas. Para localizar um ponto P no espaço, lançaremos mão da noção de sistema de coordenadas, cuja definição é a seguinte. Você vê que ele separou a definição de sistema de coordenadas em 5 pontos. O que vai arrematar tudo é esse último ponto aqui. Vamos deixar para falar ele no final. Mas vamos primeiro comentar os outros pontos que são importantes também. Em primeiro lugar,
Sejam O um ponto, e quando ele diz O um ponto, ele está se referindo, lembra o que eu falei na aula 1, na primeira aula nossa, lá na sala de aula, antes de ter a suspensão. Na primeira aula, eu comentei que um ponto é uma posição fixa no espaço, tá certo? Então, esse ponto O, ele é um ponto fixo no espaço. Aí, ó, pop-up no meio da aula, tá vendo? Por isso que eu tô falando para vocês. Se tivesse com e-mail acadêmico, não precisava disso aí. Então, quer dizer, quando eu coloco um ponto fixo no espaço, vamos lá, vamos voltar para a definição. Sejam O, um ponto fixo no espaço, um ponto de E3, e B, uma base. E1, E2, E3, três vetores LI, uma base de V3. Ao par OB, ponto O e base B, que por abuso de notação a gente acaba escrevendo assim, né? Como se fossem quatro coisas iguais, mas não são, na verdade é um ponto e três vetores, mas dá para perceber pela notação, né? Toda vez que eu tenho um ponto e três vetores ali, quer dizer, toda vez que eu tenho um ponto fixo e uma base, nós chamamos isso de sistema de coordenadas em E3. E a gente sempre costuma visualizar, é o mais comum, mais usual, 99% das vezes, para não dizer 100% das vezes, a gente visualiza os três vetores da base saindo desse ponto. Tá certo? Como tantas vezes eu já mostrei figura para vocês. E vou mostrar mais na aula de hoje também. Três vetorizinhos da base, os três vetores ali saindo tudo do mesmo ponto. Que nem aquele de ferro que eu tenho aqui em casa. Que eu mostrei para vocês outro dia na aula. Que o cara até ficou me zoando, dizendo que eu roubei da universidade. Então tá lá. Os três vetores, todos os três saem de um mesmo ponto fixo. Ó. Ah, professor, mas quando eu estava estudando base, do capítulo 6, eu já imaginava a base assim, os três vetores saindo do mesmo ponto. Sim, a gente imagina assim porque é mais fácil. Mas a gente não falava nada daquele pontinho. Aquele pontinho não servia para nada. O ponto de onde saem os três vetores. Agora, a partir de agora, ele vai servir. A partir de agora, aquele ponto vai ser chamado de origem do sistema de coordenadas. Tá certo? E ele vai ser fundamental para dar as coordenadas para os outros pontos. Ele, a origem, o O, as coordenadas dele é 0, 0, 0. Mas e a dos outros pontos? Vai ser tudo em relação a ele e em relação à base também. Tanto a base quanto o ponto vão influenciar nas coordenadas dos pontos. Para as coordenadas dos vetores, só a base influencia. Para coordenadas dos pontos, a base e o ponto. Por isso que o sistema de coordenadas, como vocês estão vendo aqui, não é só uma base. É um ponto junto com uma base, tá? Então, seja O um ponto, seja E1, E2, E3 uma base, O E1, E2, E3 é o sistema de coordenadas em E3, é o nome que a gente dá para isso. Segundo ponto, segundo tópico aqui, o ponto O é a origem do sistema. O nome desse ponto O aqui é origem. Terceiro tópico, olha só. Imagina, aí isso aqui seria bom a gente fazer um desenho, mas primeiro vamos ler, né? Senão, porque eu não posso compartilhar, eu não aprendi aqui, não sei se tem um jeito aqui nesse aplicativo de compartilhar duas telas ao mesmo tempo. Né? Eu não sei fazer isso. Então, depois eu vou, não sei se tem como fazer isso, depois se eu aprender, eu faço isso, mas aqui tá tendo que ser uma tela de cada vez, né? Então, primeiro eu vou mostrar o livro, depois eu faço as figuras. Mas vamos ler isso aqui. Sejam A, que é O mais E1, ó. A igual a O mais E1. Soma de ponto com vetor. Capítulo 4. Lembra que eu falei para vocês, na época que eu dei aula do capítulo 4? Eu falei assim, olha, a matéria desse capítulo 4 não é tão importante agora. Para P1 não vai ficar caindo nada de soma de ponto com vetor. Porém, quando passar da P1, quando a gente for, a partir do capítulo 13, eu lembro que na época lá eu falei, a partir do capítulo 13, aí vai voltar com tudo, soma de ponto com vetor. Tá? Então, não se esqueçam disso aqui. O que é uma soma de ponto com vetor? É um outro ponto. Como que a gente pode visualizar isso aqui? Ali ele está dizendo que A é igual a O mais E1. Então, você imagina o ponto O, imagina o vetor E1 saindo de O, e imagina o ponto A aqui na pontinha. Quer dizer, O mais o vetor E1, quer ver? Aqui, ó. Imagina que esse aqui, ó, esse lápis aqui é o vetor E1. O ponto O está aqui, ó. Aqui nessa base do lápis aqui, ó. Aqui, imagina que esse pontinho preto aqui é o ponto EO, é o ponto O. Então, o ponto O está aqui numa ponta do meu dedo, aqui, e esse lápis é o vetor E1. Então, o que significa dizer que A é igual a O mais E1? Significa que o A está aqui na pontinha do lápis, no grafite.
Então, O mais o vetor E1 é como se o ponto O se deslocasse em cima do lápis, e fosse, que é o E1, e fosse parar aqui. Então, esse aqui é o A. O mais E1 dá o A. Então, só para você visualizar. Depois eu vou fazer o desenho e você vai ver melhor. Mas eu já estou explicando como é que é. Então, olha só, sejam A igual a O mais E1, B igual a O mais E2, porque já que eu tenho um ponto O e tenho 3 vetores, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a soma do ponto O com cada um dos 3 vetores. Então, o O mais E1 dá A, O mais E2 dá B, O mais E3 dá C. Aí ele diz, eu vou ler primeiro tudo, depois eu faço o desenho, a animação para mostrar para vocês, tá? Então ele diz o seguinte, olha, as retas OA, OB e OC são chamadas de eixos coordenados, respectivamente. Respectivamente, eixo dos X, eixo dos Y e eixo do Z, tá certo? Ou também conhecidos como eixo das abscissas, eixo das ordenadas e eixo das cotas. São uma notação que a gente usa OX, OY, OZ, né? Os planos determinados por OAB, OAC e OBC são os planos coordenados, que são chamados de plano OXY, ou simplesmente plano XY, plano XZ e plano YZ. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês um desenho para ilustrar isso aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Olha, alguém mandou alguma coisa no chat. Vamos ver aqui se alguém falou alguma coisa. Mariana, sua câmera está aparecendo, amiga. Ok. Então, olha aqui, ó. Deixa eu parar. Quer dizer, agora eu acredito que vocês provavelmente pararam de ver o livro e voltaram a ver a minha webcam, né? Beleza. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um GeoGebra. Calma aí, pera um pouquinho aí. Pera um pouquinho que eu já volto aqui. Deixa eu abrir aqui um GeoGebra. Que eu tinha deixado preparado um outro desenho, eu esqueci desse, dos planos, dos eixos coordenados e dos planos coordenados, mas não tem problema. A gente abre aqui um GeoGebra e faz a figura para você. Espera aí que ele está carregando aqui. Eu já vou compartilhar a tela com você. Aqui o pessoal, não sei se a gente mandando mensagem aqui na hora da aula. Olha lá, ele abriu a tela. Olha aqui, calma aí que eu já vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu vir aqui para apresentar. Vamos ver aqui, uma janela. Aqui, ó. Vamos ver, ele não está... Deixa eu ver aqui, GeoGebra Classic 5. Vamos ver se eu consigo aqui. Beleza. Não sei o que vocês estão vendo aí. Você está apresentando sua tela. Vocês estão vendo essa tela aqui do GeoGebra, turma? Só que travou o GeoGebra. Tá difícil hoje, hein? Hoje tá difícil de fazer alguma coisa nessa aula aqui. Olha lá, o pessoal tá vendo a tela do GeoGebra, né? Pois é, mas agora tá travado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa. Olha lá, parece que voltou a mexer. Ah, consegui mexer aqui. Consegui mexer, tá ótimo. Eu vou colocar ele no 3D para você ver aqui o sistema de coordenadas. Aqui, ó. Janela de visualização 3D. Vamos ver se eu consigo aqui. Infelizmente está lento aqui. Ah, que pena que está lento. Queria que tivesse um pouco mais rápido aqui. Ó. Olha, mas apareceu. Pelo menos apareceu aqui. Ó. Olha, vocês estão vendo aí a... Deixa eu pegar um feedback aqui do pessoal. Vocês estão conseguindo ver os 3 eixos, cada um de uma cor, verde, vermelho, azul, os 3 eixos 3D ali na tela? Vocês estão vendo, sim ou não? Responde aí para mim. Sim, aí o pessoal já mandou um sim. Sim, eles estão vendo, tá ótimo. Então, olha, gente, isso aqui, isso que você está vendo na tela, esses 3 eixos, já são aqueles eixos coordenados OX, OY e OZ que ele estava falando, tá certo? Esses são os eixos. Então, quer dizer, vamos colocar a origem aqui, vamos marcar um ponto. Ponto. Esse ponto que eu estou marcando aqui no meio, ó, aquele pontinho preto ali, é o O. Tá certo? O. É a origem do sistema. Tá lá. Vamos ver se a gente consegue mudar o nome dele para O aqui. Calma aí, deixa eu colocar o nome dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Propriedades. Que ele está meio lentão, mas esse aqui é o O. E os vetores E1, E2, E3? O E1 é um vetorzinho aqui na direção desse eixo vermelho. Tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui.
Aqui, rapidinho, barra, scale, para ficar um pouco maior também e vocês conseguirem ver, né? 2, e aqui deixa eu ver se eu coloco, ó, vamos ver se dá certo isso aqui, exibir legenda. Olha lá, ó, tá vendo que apareceu um ó lá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Esse ponto ó aqui é a origem, tá certo? Vamos ver se o pessoal está reagindo. Tá, o pessoal tá ok. Aqui o ponto ó é a origem. E os vetores E1, E2, E3? Vamos colocar aqui, vetor E1, digamos, esse aqui é o E1, beleza. O E2, tá para cá. E o E3? O E3 é um vetorzinho para cima ali, né? Para fazer a base, 3 vetores ali, não pode ser os 3 paralelos ao mesmo plano. Então, pá, formei a base. O que é o sistema? Se você, quer dizer, se você olhar só para os 3 vetores, eles são uma base apenas, né? Olha lá, é apenas uma base. Mas se você olhar para os 3 vetores juntamente com esse ponto O aqui, aí você está vendo o sistema de coordenadas, tá certo? Será que dá para aumentar o tamanho desse O aqui? Deixa eu ver se eu deixo esse ponto O maiorzão. Eu queria ver se eu consegui deixar ele maior. Calma aí, deixa eu ver aqui se tem tamanho do ponto. Peraí, estilo. Aí, tamanho do ponto. Olha lá, estou aumentando ele lá. Tá vendo? Para você ver em mais destaque a origem. Deixa eu colocar ele preto aqui. Preto. Olha lá. Porra. Sei lá que cor é essa que ele ficou. Aqui, vermelho. Deixa eu colocar ele vermelho. Não, teria que ser uma cor amarelo, talvez, né? Uma cor diferente ali. Só que não tá... Eita. Não tá saindo a cor. Aí, ela ficou lá, amarelo, tá vendo? Aquele ponto amarelo ali é o O, é a origem. E o ABC que eles tinham falado? O ABC, ali que ele tinha falado no texto, são esses outros 3 pontos aqui. Vamos dizer que esse vermelho aqui, esse eixo vermelho, vamos dizer que esse vetor que está em cima do eixo vermelho seja o E1. Então, esse E aqui é o ponto A. Deixa eu mudar aqui o nome, o título dele para A, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu copiar desse aqui que é mais fácil, né? Pô, que pena que o negócio ficou lento aqui hoje, hein? Parece que foi de propósito aqui. Acho que a internet está lenta porque está todo mundo fazendo aula pela internet, deve ser isso. Deixa eu ver se eu consigo ir para o outro aqui. Esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto A. Rapidinho, para vocês entenderem. Nunca dei uma aula tão boa assim de sistema de coordenadas, mostrando todas essas figuras. Aqui, ó. Olha lá, ah, tá vendo? Já apareceu um azão ali. Esse aqui, digamos que esse vetor em cima do eixo verde seja o E2. Então, esse ponto aqui vai ser o B. Então, vamos colocar aqui B. B. Legenda. Aqui. B. Tá lá. Apareceu um Bzão lá. E esse aqui é o C. Esse ponto aqui é o C. Já vamos mudar o nome dele aqui para C. C. E deixa eu mostrar a legenda aqui. Olha lá. ABC. Tá vendo? ABC. Então, tá meio, olha lá, tá meio fraquinho as letras, mas se eu girar aqui um pouco, ali você vê, o ponto C ali em cima, o ponto B aqui embaixo, e o ponto A desse lado de cá, tá certo? Tá aqui, ó, ponto A. ABC. Bom, então quer dizer, o que ele estava falando ali naquele item da definição é o seguinte, toda vez que eu tenho uma origem e uma base, E1, E2, E3, estão aqui os 3 vetores, eu tenho, na verdade, um sistema de coordenadas, é o nome disso. Todo o sistema de, quer dizer, o sistema de coordenadas, ele não inclui, a princípio, os eixos. Eu poderia chegar aqui e fazer o seguinte, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui tirar os eixos, só para vocês verem como é que fica. Olha lá, eixos. Vou tirar os eixos por um momento. Olha lá, esse aqui é o sistema de coordenadas puro, do jeito que está ali na definição. Origem, O, que é o amarelinho, os 3 vetores E1, E2, E3, tá certo que são a base. O, E1, E2, E3. O, E1, E2 e E3. Esse é o sistema de coordenadas. Tá? Agora, o que ele estava falando lá de eixo OX, eixo OY, eixo OZ, vamos ver se o pessoal está falando alguma coisa. Não, eles estão tranquilos, devem estar acompanhando aí. O que ele estava falando de eixo OX, eixo OY, eixo OZ, é o seguinte, se a gente, você lembra aquela regra básica da geometria, 2 pontos distintos determinam uma reta. Isso é uma regra básica de geometria. 2 pontos determinam uma reta. 2 pontos distintos. E 3 pontos não colineares, 3 pontos que não estejam na mesma reta,
ou seja, 3 pontos que formam os vértices de um triângulo, você pode pensar assim também, eles determinam um plano. Então, nós vamos usar essas duas ideias agora. 2 pontos distintos determinam uma reta. 3 pontos não colineares, 3 pontos que formam um triângulo, determinam um plano. Tá? Então, o que eu vou falar agora é baseado nessas duas ideias. Então, beleza. Como aqui no sistema de coordenadas apareceu um ponto O, e depois dele apareceram um ponto A, que é O mais E1, soma de ponto com vetor, dá A. O mais E2, soma de ponto com vetor, dá B. O mais E3, soma de ponto com vetor, dá C. Então, ficou 4 pontos, O, A, B, C. Se eu juntar o O com o A, isso determina uma reta. Essa reta é chamada, por definição, de eixo X, ou eixo OX. Tá? O X para o primeiro vetor, E1. O segundo vetor, E2, o que vai acontecer? Outra reta vai ser determinada. Eixo OY. Ela passa pelo O e pelo B. O eixo OY. Tá? E o eixo, que seria o OC, ninguém chama de OC. Todo mundo... Para você ver esses eixos coordenados. Olha lá, eixos. Vamos ver se volta aqui, que ele está meio lentão hoje. Voltou. Então, esse vermelho é o eixo X. O verde é o eixo Y, ou OY. E o azul é o eixo Z, ou OZ. Então, essa é uma nomenclatura básica. Quer dizer, eles não pertencem ao sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é só o ponto O e os 3 vetores. Os eixos não pertencem a ele. Porém, os eixos surgem a partir dele. Ficam determinados a partir do sistema de coordenadas. Os 3, quer dizer, um sistema de coordenadas dá origem, ele faz surgir 3 eixos coordenados, OX, OY e OZ. Aqui, se o E1 é esse, o E2 é esse e o E3 é esse, o OX é o vermelho, o OY é o verde, o OZ é o azul. Mas não só isso. O sistema de coordenadas também faz surgir 3 planos coordenados. Então, você tem os 3 eixos coordenados, que você já está vendo aí na figura, mas você tem também os 3 planos coordenados. E como é que são esses 3 planos coordenados? Bom, o que eu tinha falado antes? 3 pontos não colineares, 3 pontos que formam um triângulo, determinam um plano. Aí eu digo para você o seguinte, nessa figura aqui que está aí na sua tela, deixa eu até aumentar um pouco aqui, nessa figura que está aí na sua tela, quantos planos? Diga para mim um plano que você consegue visualizar aí. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos ver se alguém consegue dizer no chat alguma coisa. Que plano? Tem um primeiro que é óbvio aqui, né? Óbvio, já está até aparecendo na figura. Qual seria esse plano que já está aparecendo? Vamos ver se o pessoal reage. Não sei nem se eles estão ouvindo. O plano cinza, Arthur. Exatamente. Como é que a gente poderia dar um nome para esse... Ele está falando desse plano cinza horizontal, que está aqui. Que nome que a gente poderia dar para esse plano cinza? Como ele é o plano que está passando pelos pontos O, A e B, não está passando pelo ponto C, está passando pelo O, A e B, a gente pode chamar esse plano de... não precisa colocar parênteses e vírgula. É só você falar assim, plano... Vou digitar aí para vocês verem. Plano O, A, B. Tá certo? E a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. E até o chat ficou lento agora. Pelo amor de Deus, tá aí, ó. Não sei quando, daqui quantas semanas vocês vão receber esse meu texto aí. Plano OAB. Olha lá, o Luiz Guilherme está perguntando, dá para formar um plano com ABC, né? Com ABC, exatamente. Dá para formar. Vamos ver aqui, ó. Plano. Se eu clicar aqui no A, no B e no C, olha lá, vocês estão vendo aí na figura que formou um plano? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Formou um plano aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo girar ele aqui, ó. Agora vocês devem estar vendo. O que é isso que vocês estão vendo? Esse meio azul esverdeado aí, meio verde água. É o plano ABC. O pessoal está vendo aí? Deixa eu ver o chat aqui, se a galera está reagindo. Olha lá. Esse plano que eu deixei girando aí na figura é o plano ABC. Olha lá, ó. Não precisa, mas pode colocar parênteses. Não, não coloque porque está errado. Esse jeito que você escreveu aí seria... sei lá, as coordenadas de um ponto ou de um vetor. Não teria nada a ver com o plano. O plano você só coloca as 3 letras, uma do lado da outra. Tá? Olha lá, esse plano que eu deixei girando
aí verdinho, ele é o plano ABC, é o plano que passa por esses 3 pontos. Porém, eu posso chamar esse plano aqui de um plano coordenado? Qualquer plano vai ser plano coordenado do sistema de coordenadas? Resposta, não, tá certo? Qualquer eixo que tiver ali no contexto do sistema de coordenadas, qualquer eixo que eu colocar nessa figura aqui, um eixo é uma reta, qualquer reta que eu colocar vai ser um eixo coordenado? Não, para ser eixo coordenado, tem que ser o eixo X, que é o vermelho, o eixo Y, que é o verde, e o eixo Z, que é o azul. Quer dizer, o que os eixos coordenados têm de especial? Eles passam pela origem e estão na direção de um vetor da base. Então, esse plano aqui, verde, ABC, ele é um plano, todo mundo está vendo. Mas ele está passando pela origem e está na direção dos vetores da base? Resposta, não. Ele nem está passando pela origem, nem está na direção dos vetores da base. Então, qual que é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que, apesar dele ser um plano, ele não é um plano coordenado desse sistema de coordenadas. Qual seria um plano coordenado? Então, deixa eu tirar ele daqui. Deixa eu tirar esse plano daqui para ele sair da figura. Isso, sumiu. Qual que seria um plano coordenado? Esse plano cinza é coordenado, plano coordenado. Por quê? Porque ele está passando pela origem e está na direção de 2 vetores da base, que seria o vetor E1 e o vetor E2. Então, está aí um plano coordenado. Mas poderiam montar nessa figura algum outro plano coordenado? Antes disso, a pergunta importante da Lorena Rangel. A base precisa necessariamente ser ortonormal? Ótima pergunta. Não, não precisa. Qualquer base forma um sistema de coordenadas. Você pode colocar os vetores todos de tamanhos diferentes e com inclinações diferentes, em vez de estar tudo 90 graus. Tipo vetor torto. Só que aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: ninguém costuma usar muito esses sistemas de coordenadas todos tortos. Por quê? Porque é difícil fazer conta com eles, né? Nos sistemas de coordenadas tem uma base. E, portanto, vai ter vetores ali que você vai usar as coordenadas desses vetores, que estão com relação à base. Então, se você faz uma base toda torta, que não seja ortonormal, você pode usá-la no seu sistema, montar um sistema todo, vamos colocar assim, todo exótico, né? Porém, o que vai acontecer? Na hora de você usar fórmulas para fazer conta, você vai cair do cavalo. Porque a gente viu ao longo da matéria, do capítulo 1, várias fórmulas para vetor, para fazer conta com vetores, até caiu na prova, várias fórmulas que só funcionam em base ortonormal. Pô, eu vou te dizer algumas que eu me lembro de cabeça. A fórmula para calcular a norma de um vetor. Norma de um vetor é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aí é só se x, y, z forem coordenadas do vetor com relação a uma base ortonormal. Então, a fórmula, se você fizer um sistema de coordenadas todo extravagante, com os vetores não ortonormais, essa fórmula da norma já não vai mais poder usar. Fórmula do produto escalar, aquela formulinha que multiplica as coordenadas, também não dá para usar, porque é só para base ortonormal. Fórmula do determinante com IJK em cima, para calcular o produto vetorial. Também não dá para usar mais, porque é só para base ortonormal. Enfim, uma série de fórmulas que só valem para base ortonormal. Então, resposta, a base precisa ser necessariamente ortonormal? Não, não precisa. Você pode fazer o sistema de coordenadas que você quiser. Porém, existe uma vantagem enorme em usar IJK da física, base ortonormal positiva, que é o 99% das vezes, sistema de coordenadas é isso. Inclusive, você vai ver capítulos inteiros que a gente vai passar, tipo capítulo 17, capítulo 18, 19, que o cara já coloca na primeira linha do capítulo. Sistema de coordenadas ortogonal. Só um detalhe, quando a base é ortonormal, o sistema se chama ortogonal. Tá? Então, aí é uma questão de nome só, tá? Que eu estou explicando agora. Quando a base do sistema de coordenadas é ortonormal, o sistema de coordenadas O, E1, E2, E3 se chama sistema ortogonal, tá? Então, base ortonormal, sistema ortogonal. Tem capítulos aí que a gente vai ver que a primeira linha já é, esse capítulo inteiro é sistema ortogonal. É só base ortonormal o tempo todo, porque nem dá para fazer as contas do capítulo com outro tipo de base, tá? A resposta para a sua pergunta é sim, porém é muito mais conveniente usar ortogonal.
E base ortonormal, sistema ortogonal. Então, voltando ao que eu estava perguntando aqui, aquele plano ABC é um plano, porém não é um plano coordenado, porque não passa pela origem, nem está na direção dos outros vetores, tá? O plano cinza aqui, ele é um plano coordenado? Ele é um plano coordenado porque ele passa pela origem e está na direção dos vetores E1 e E2. Que nome que a gente pode dar para ele? OAB? Pode, mas não é o mais usual. O mais usual é você perceber que o plano cinza está contendo o eixo X vermelho e contendo o eixo Y verde, X e Y, e aí você chama ele de plano OXY. Mas teriam outras possibilidades de planos coordenados nessa figura desse sistema de coordenadas? Quem poderia me dizer uma outra? Tem mais duas possibilidades. Quem poderia me dizer? O pessoal está dormindo já essa altura. Acho que ninguém nem ligou. Olha lá, OAC, OBC, OAC, OBC, exatamente. OBC seria que plano? Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar esse plano aqui nessa figura. OBC. Olha lá, apareceu. Esse plano é um plano que passa pela origem e contém os vetores E2 e E3. Ou seja, esse plano acaba contendo todo o eixo Y, que é o verde, e todo o eixo Z, que é o azul. Então, qual que é o nome que a gente costuma dar para esse plano aqui? A gente chama ele de plano OYZ. Plano OYZ. Tá certo? Esse cinza é o plano OYZ. E ainda resta a possibilidade do plano que a Maria Eduarda falou, OAC, XZ. Vamos colocar ele aqui na figura. Plano OXZ. Olha lá ele. Apareceu. Agora você está vendo a realidade de um sistema de coordenadas. A realidade, meu amigo. Aqui, ó. Olha a realidade dele aqui, ó. Esse aqui é um sistemão de coordenadas, velho. Você está vendo? Olha. Você tem a base. Quer dizer, esse é o sistema de coordenadas e tudo que ele gera em volta dele. O sistema de coordenadas é só a bolinha amarela, que é a origem, e os três vetorizinhos pretos, E1, E2, E3. Esse é o sistema de coordenadas puro, só ele. Mas o que o livro está dizendo naquela primeira página do capítulo é para você, sempre que for falar de sistema de coordenadas, conseguir visualizar essa figura aí que eu fiz para você, que é uma figura que mostra que o sistema de coordenadas gera os três eixos coordenados, OX, OY e OZ, que é o vermelho, o verde e o azul, nessa ordem, e os três planos coordenados. O plano OXY, que é esse plano cinza deitado, porque ele contém o eixo X e o eixo Y. O plano O vermelho azul é o plano O coordenados. Eu vou até salvar essa figura aqui antes que eu perca, viu? Porque essa figurinha aí ficou bom demais. Eita, professor bom, eita, software lento, né? Olha o tanto que demora. Vai demorar 2 horas aqui para salvar. Então, olha só. Opa, foi rápido aqui, só porque eu falei. Deixa eu salvar aqui, ó. Só para a gente continuar a aula e eu não perder essa figura aqui, que senão... Puta, olha o tempo que vai o negócio, né? Olha aqui. Olha aqui, olha a situação. Cadê? Cadê o negócio? Nem sei onde é que tá. Aqui. Deixa eu subir mais um. Cadê nossa aula aqui? Aqui, ó, vídeos. Aqui, vídeos. Aqui sim. Vídeos. Olha lá. Coronavírus. Coronavírus. VGA. VGA. Tá aqui, aula 7. Vou salvar aqui. Abrir. Vamos colocar aqui, ó. Sistema de coordenadas. SysTcoord. Sistema de coordenadas. Gravar. Pronto. Só para não perder a figura, né? Que aí eu posso fechar e compartilhar outra janela com você. Deixa eu fechar essa aqui para a gente voltar um pouquinho para o livro, né? Que aí eu quero continuar lendo o livro. Esse capítulo é curtinho, mas você vê que ele tem uns conceitos interessantes. Esse conceito, por exemplo, sistema de coordenadas, vai continuar por vários capítulos, tá certo? Então, todo mundo entendeu bem o que é o sistema de coordenadas, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa, nem está aparecendo aqui. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver se volta a aparecer o livro aqui. Olha lá, o livro. Isso, volta aqui o livro, compartilhar. Olha lá, deixa eu ver se o pessoal já começou a ver o livro. Vocês estão vendo o livro na tela aí?
Só dá um feedbackzinho aí, para eu saber se eu posso continuar a leitura. Senão eu vou ler e você nem vai estar vendo o que eu estou lendo. Apresentação, você. Olha lá, você está apresentando sua tela. Olha lá, yes, o livro apareceu. Beleza. Então, olha lá. Então, voltando aqui, conceito de sistema de coordenadas. Para localizar um ponto P no espaço, vamos usar sistema de coordenadas. Definição. Seja O um ponto e E1, E2, E3 uma base, O, E1, E2, E3, que eu já mostrei para vocês lá a visualização, é o sistema de coordenadas. O ponto O é a origem do sistema. Toda vez que você tem um sistema, imediatamente aparece um ponto A, que é o A mais E1, eu mostrei para vocês na figura, um ponto B, que é o A mais E2, também mostrei, um ponto C, que é o A mais E3. Se A, B, C são aqueles pontinhos que estão nas pontas das flechas dos vetores, e o O é lá da onde o vetor está saindo, é a origem. Então aparecem as retas OA, OB, OC. O que são as retas OA, OB, OC? É o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Lá na figura era o vermelho, o verde e o azul, tá certo? E também apareceram aqueles 3 planões lá que eu mostrei para vocês. Os 3 planos coordenados, que são os planos OXY, OXZ, OYZ. Às vezes a gente nem fala O. A gente fala só plano XY, plano XZ, plano YZ, tá certo? Aí aqui está o que a Maria Eduarda tinha me perguntado, né? Cadê aqui, ó, o pessoal aqui? Vamos ver se alguém falou alguma coisa. A Maria Eduarda tinha me perguntado alguma coisa. Professor, agora há pouco, tinha me perguntado, a base tem que ser ortonormal? Aí eu falei, não, a base do sistema de coordenadas pode ser uma base qualquer, mas é bem conveniente, bem preferencial que ela seja ortonormal. Quando ela for ortonormal a base, o sistema se diz ortogonal, tá aqui. Tá? E aí vem o quinto e último ponto, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vem o quinto e último ponto, que é importantíssimo. Porque até agora eu falei um monte de coisa em sistema de coordenadas e não falei, tá, e como que nós vamos, a partir disso tudo, atribuir coordenadas para os pontos? Porque esse foi o motivo de eu ter introduzido esse conceito, sistema de coordenadas. Eu quero saber as coordenadas de um ponto P. Dado um ponto P pertencente ao E3, como que a gente pode escrever as coordenadas desse ponto? Aí, se você for aqui para a próxima página, você vai ver que ele faz aqui uma figura que eu nunca percebi muito bem, eu nunca entendi muito bem essa figura aqui, tá? Quer dizer, dá para entender, mas ela não ajuda também a entender, né? Você vê que aqui é a origem, você vê que aqui é o E1, vê que aqui é o E2, vê que aqui é o E3. Aí, cadê o ponto P aqui? Ele falou do tal ponto P aqui em cima, só que não tem ponto P, eu não sei bem onde é que está o P aqui. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, em vez de usar essa figura, eu vou usar uma figura que eu mesmo fiz, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, tá certo? Então, peraí, deixa eu primeiro compartilhar a tela, aí eu mostro para vocês como que a gente faz para... que é o motivo dele aqui nesse momento da aula, é mostrar como é que eu faço para dar coordenadas para os vetores, tá? Aí, em vez de usar aquela figura dele que eu achei muito simplificada, eu vou usar uma figura que eu fiz aqui no GeoGebra. Acho que talvez fique melhor de entender. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que já parou o livro e agora vai começar o GeoGebra aí para você na tela, se não der pau. Tá? Ó, vendo essa figura aqui, deixa eu tirar essas retas aqui para você ver melhor. Vou tirar as retas aqui da figura. Olha lá, voltaram a aparecer os eixos. Estão lá os eixos coordenados. Né? Olha lá. Estou deixando só os pontinhos ali também, para não tirar tudo da figura. Olha lá. Tá lá. Isso que eu queria que você visse aqui, ó. Tá certo? Só que eu vou deixar só o ponto H. Esse ponto FG pode tirar. Esse ponto E aqui embaixo pode tirar também. Vai ficar só o ponto H ali aparecendo. Esse ponto eu quero. Bom, vocês estão vendo aí o sistema, quer dizer, o sistema de coordenadas não está aparecendo, porque eu não tinha colocado os vetores. Deixa eu colocar os vetores para vocês verem. Vou colocar aqui o E1, está aqui o vetor E1, vou colocar aqui o vetor E2, vou colocar aqui o vetor E3. Beleza, tá aí. Não ligue para o nome dos pontos, tá? O nome dos pontos aqui não vem ao caso. Eu posso até tirar aqui os nomes que não tem problema nenhum. Tá certo? Por exemplo, esse ponto H, o ponto H seria bom renomear, vou chamar ele de P. Aqui, propriedades. Ponto H, porque lá no livro ele chamou de P, né? Então vamos colocar aqui. Vamos chamar ele de P. P. Vamos deixar um P ali. Olha lá, P, pronto. Agora já ficou bem melhor, tá certo? Então tá aqui, ponto P. Olha lá, tá lá.
Então, vocês estão vendo que o ponto P está voando. Está voando ali. Ele é um ponto qualquer do espaço. Tá certo? É um ponto genérico. E uma vez que eu tenho um sistema de coordenadas, E1, E2 e E3, e tenho uma origem, que é esse ponto A aqui, esse aqui também seria bom renomear ele de O, viu? Porque ele é a origem. Deixa eu colocar aqui. Ó, isso. Ó, legenda. Tá lá. Uma vez que eu tenho a origem e a base, eu tenho o sistema de coordenadas. Uma vez que eu tenho o sistema de coordenadas, eu quero agora saber coordenadas de ponto, não só de vetor. E como que eu faço para saber as coordenadas do ponto? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou falar agora uma regra para vocês, que vocês não vão se esquecer jamais, nem para esse capítulo, nem para os exercícios desse capítulo, nem para os demais capítulos até o fim da matéria, nem para as outras matérias, principalmente matéria de física, porque o princípio vai ser o mesmo na física. E o princípio é o seguinte: as coordenadas de um ponto P são sempre idênticas, por definição, a gente define assim em matemática e na física também. As coordenadas de um ponto P são idênticas às coordenadas de um vetor saindo, deixa eu já desenhar ele aqui, as coordenadas de um vetor saindo da origem e chegando em P. Tá vendo esse vetor que eu fiz aí? Esse vetor, a gente poderia, sem problema nenhum, chamar esse vetor de OP, é o vetor OP, ele está saindo de O e chegando em P. Esse vetor, as coordenadas dele em relação a essa base, E1, E2, E3, serão as coordenadas do ponto P. E vice-versa. Se você, por exemplo, souber as coordenadas de um ponto e que precisar saber qual é as coordenadas de um vetor saindo da origem e chegando até aquele ponto, é a mesma coisa. Pode aproveitar as coordenadas do ponto, que é igual, são iguais. Então, é um C e somente C, é uma equivalência. As coordenadas de um vetor saindo da origem e chegando até P são as coordenadas de P. As coordenadas de P são as coordenadas de um vetor saindo da origem e chegando até P. Tá certo? Então, quer dizer, em termos de números, tá, mas quem são os números A, B, C, que são as coordenadas de P? Eles são os mesmos A, B, C, que são as coordenadas do OP. Tá, mas e aqui nos eixos? Dá para a gente visualizar essas coordenadas nos eixos coordenados? Dá, claro que dá. Não sei se dá para eu clicar aqui nesse ponto. Não, não dá para eu clicar nesse ponto e mexer. Tá certo? Infelizmente. Mas você, aí, putz, aí aqui, ó. Deixa eu mostrar as retas aqui para vocês, que vocês veem o que eu estou falando. Não, essa aqui não. Essa aqui também não. Essa aqui também não. Essa. Ah, essa aqui, ó. Você tá vendo? Ó? Eu vou colocar essas retas só para você ver o que eu estava querendo te mostrar das coordenadas. Olha lá, ó. Olha lá. Você tá vendo? Esse pontinho aqui, quer dizer, evidentemente, pelo desenho que eu fiz, esse ponto, as coordenadas dele são 1, 1, 1, né? Por quê? Porque quando você faz a visualização aqui, não, essa reta aqui não precisa, essa também não. Essa aqui, também não. A reta que precisaria agora mostrar aqui para vocês é essa, que eu não fiz aqui, deixa eu fazer agora. Reta. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui, agora sim. Agora eu estou feliz. Como você pode perceber, as coordenadas... Ó, se você quiser visualizar... como é que você obtém essas coordenadas do ponto P, eu já acabei de explicar. São as mesmas coordenadas do vetor OP. Tá? Já falei e posso repetir quantas vezes você quiser, porque esse é um princípio universal na matemática e na física. A física tem um monte de sistema de coordenadas, né? Mecânica, por exemplo, né? Teoria da relatividade, direto, dinâmica, astronomia, toda hora eles estão usando sistemas de coordenadas, tá? Cinemática. Então, o que acontece? Você tem um sistema de coordenadas e você tem um ponto. Aí você quer saber as coordenadas daquele ponto. A engenharia também usa? Bom, em civil, com certeza. Mecânica das estruturas, acredito que vai usar muito. Em química, vocês são da química, eu dou tanto essa matéria para civil que eu já estou achando que vocês são da civil. Em química, o que acontece é o seguinte, eu imagino assim, por exemplo, você quer descrever bem um átomo. Você quer saber onde é que estão ali os elétrons. Ou uma molécula, você tem uma molécula de glicose, por exemplo. C6H12O6. 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Você quer descrever a posição de cada átomo desse. 6 mais 12 mais 6 dá 24 átomos numa molécula de glicose.
Como que você vai descrever certinho as posições? Se elas estiverem se mexendo durante uma reação química, como que você vai descrever esse movimento? Você vai ter que ter um sistema de coordenadas, e você vai ter coordenada, cada átomo vai ser um ponto. E como que você vai saber as coordenadas desse ponto? Eu estou te explicando aqui. Em termos de vetor, as coordenadas do vetor P, do vetor OP, já vão ser as coordenadas do ponto P, igual. É um jeito de pensar. Outro jeito de pensar, como que você visualiza no sistema de coordenadas, nos eixos coordenados? Você visualiza assim. Você enxerga lá quem é teu eixo X, quem é teu eixo Y e quem é teu eixo Z. Aí você tem o ponto P aqui. Quais são, nos eixos, quem são as coordenadas de P? Você desce uma perpendicular, e quando eu até bater aqui no plano XY, quando bater no plano XY, bateu nesse ponto aqui, aí você vai perpendicular para cá, para o eixo X, perpendicular para o eixo Y. Tudo 90 graus aqui. 90 graus para baixo tá, olha lá, tá ortogonal, tá na perpendicular. E quando chegar aqui embaixo, você vai na perpendicular também. Só que aí quando chegar aqui embaixo, você vai na perpendicular para um eixo, perpendicular para o outro. Esse pontinho aqui que bateu aqui e esse ponto que bateu aqui são as coordenadas X, porque esse aqui está no eixo X, e coordenada Y, porque esse aqui está no eixo Y. E a coordenada Z? A coordenada... Então você imagina, essa reta aqui está paralela ao chão. Se isso aqui for o chão, isso aqui é que nem uma reta riscada no teto. O teto está paralelo ao chão. Então você vai com uma reta paralela ao chão, até onde que você vai com ela? Até bater no eixo Z. Quando bater no eixo Z, você tem a coordenada Z. Aí, pô, professor, você desenhou um ponto e pega certinho na ponta dos 3 vetores da base? Sim, de propósito, ele é um ponto, portanto, cujas coordenadas são 1, 1 e 1. Se ele tivesse 2 vezes mais alto aqui, ó, imagina que eu dobrasse a altura dele, jogasse ele aqui, nesse ponto aqui onde está o mouse. Aí já continuaria sendo 1 e 1, a coordenada x e y, mas a coordenada z dele já seria 2. Aí seria o ponto 1, 1, 2. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia de você atribuir coordenadas para pontos a partir de um sistema de coordenadas. Você tem que ter o sistema de coordenadas, a origem, os 3 vetores que são a base. Aí você pode imaginar também os eixos coordenados, são muito úteis nessa hora. Eixo X vai no E1, eixo Y vai no E2, eixo Z vai no E3. Aí você marca um ponto. Aí você geralmente pensa de uma de 2 formas, que são as mais comuns de pensar, e as corretas também que eu estou falando. É você pensar que as coordenadas de P são iguais à do vetor OP, isso é 100% correto, ou você tentar visualizar nos eixos coordenados. Aí você faz esse processo, desce uma perpendicular até o chão, ponto, bateu aqui, vem perpendicular para o eixo X, vem perpendicular para o eixo Y. Tá? Você pode pensar assim também, eu venho paralelo ao eixo verde, vou andando paralelo ao eixo verde até pegar no vermelho. Vou andando paralelo ao eixo vermelho até pegar no verde. Tá? Eu acho mais correto até você pensar assim, porque se por acaso não for base ortonormal, se tiver torto, depois na próxima aula eu faço outros desenhos. Também não adianta eu mandar um monte de desenho e começar a confundir sua mente, né? O mais comum é a gente pensar com base ortonormal mesmo. Mas se tiver uma situação exótica, onde a base não é ortonormal, e você quiser visualizar os eixos, aí não vai chegar perpendicular, mas vai chegar paralelo ao outro. Tá certo? Então você pode pensar assim, desço perpendicular até o chão. Quer dizer, na verdade, desço paralelo ao Z até o chão. É que o Z aqui está perpendicular ao chão. Né? Então desço paralelo ao Z, desci paralelo ao Z. Pum, bati no chão. A hora que eu bati no chão, eu vou paralelo ao vermelho até o verde. E vou paralelo ao verde até o vermelho. Pá. E vou paralelo ao chão até o azul. Pronto, marquei as 3 coordenadas, só que aí eu marquei nos eixos, sem olhar para o vetor. Se eu quiser ignorar os eixos, aí eu olho para o vetor. De algum jeito, eu calculo lá as coordenadas do vetor OP, pronto, já são as coordenadas do P. Se o OP der 1, 3, menos 3, o ponto P é 1, 3, menos 3. Se o OP der 0, 1, 0, o P é 0, 1, 0. E assim por diante. Né? Ah, professor, e o ponto O? O ponto O, ele é 0, 0, 0. E, realmente, isso tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque um vetor saindo da origem e indo até o O é um vetor que sai de O e vai para O. É o vetor OO, que é o vetor nulo, cujas coordenadas são 0, 0, 0.
Então, não é à toa que a origem tem 0, 0, 0, porque um vetor saindo da origem e indo até a origem é um vetor nulo, cujas coordenadas são 0, 0, 0. Por isso que as coordenadas da origem ficam assim, dessa forma, ficam justificadas as coordenadas da origem serem 0, 0 e 0. Porque são as coordenadas de um vetor nulo, que é o vetor que vai de O para O. Tá certo? É o mesmo princípio, tá? Bom, eu quero saber o seguinte, vocês entenderam bem essa figura, entenderam bem essa explicação do sistema de coordenadas e da coordenada dos pontos? Sim ou não? Fechou essa explicação? Que aí eu vou voltar para o livro aqui. Olha lá, o pessoal tá dando um S lá de sim. Tá, beleza, S. Ok, o pessoal tá meio puro. Então, deixa eu salvar aqui essa figura, a gente volta para ela na próxima aula. Aqui, deixa eu gravar aqui, ó. Puta merda, mas é de doer, né? É de doer. Cadê? Aqui, abrir, coronavírus, VGA, aula 7, aqui, aqui. Esse aqui vai ser coord point, coordenada de ponto. Certo? Salvei, só para não perder a figura aqui. Bom, beleza. Aí eu vou voltar para o livro, só para a gente fechar um capítulo curtinho, o essencial dele é isso que eu falei, mas eu queria chamar a atenção para um exercício que tem nele, tá certo? Ele tem um exercício muito interessante aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu tirar fora essa tela aqui, pessoal meio puto. É que eu tenho que perguntar toda hora, que eu não estou vendo vocês, né? Então eu tenho que perguntar, senão não tem jeito. Então aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o livro. Livro, aí, ó, não aparece o livro. Tá aqui, ó. Ah, não, tá aparecendo sim. Tá aparecendo sim, tá aqui. Deixa eu voltar para o livro. Então, o livro tinha passado essa definição, olha lá, voltou o livro. Tinha passado essa definição aqui em cima, que a gente viu certinho, definição de sistema de coordenadas, tá aqui. Depois da definição, a gente viu como é que eu atribuo coordenadas para um ponto P. Então, as coordenadas de um ponto P são sempre as coordenadas do vetor OP, ó, ele até diz isso aqui embaixo, ó. Esses números são chamados coordenadas de P. Esses números quais? X, Y, Z. De onde é que veio o X, Y, Z? Eles vieram de escrever o vetor OP. Então, o vetor OP, na base do sistema de coordenadas, o vetor OP ficou XE1, YE2, Z3. Então, isso significa que as coordenadas de OP são X, Y, Z. Então, as coordenadas do ponto P, como O é a origem, as coordenadas do ponto P, relativamente a esse sistema de coordenadas, as coordenadas do ponto P também vão ser x, y, z. Esses números são chamados de coordenadas de P relativamente a esse sistema. Portanto, dado um ponto P fixado e dado um sistema de coordenadas fixado também, nós determinamos uma tripla de números x, y, z, que são as coordenadas de P, né? Beleza, tá certo. Ele está só falando aqui de novo o que eu já falei antes. Aí tem um exemplo de física aqui, de estática, que eu costumo pular, né? Talvez se fosse uma turma de civil, valesse a pena, mas esse aqui mais complica do que ajuda, então eu nem passo isso. Aí vem essa proposição aqui. Essa proposição não precisa... Claro que ele faz a demonstração aqui, mas você não precisa nem se preocupar muito com a demonstração, mas você tem que saber elas, tá? Para sempre. Isso aqui não pode esquecer, porque vai ser muito usado. A questão é a seguinte, deixa eu explicar para vocês o porquê dessa proposição. Aí, alguém mandou uma mensagem. Deixa eu explicar o porquê dessa proposição. Olha lá, sim. Deixa eu explicar o porquê dessa proposição. Já que nós temos agora coordenadas de pontos, aqui, ó, A é um ponto, B é um ponto, mas continuamos tendo coordenadas de vetores, a questão agora é a seguinte, e como fazer conta com elas? Quando tiver tudo misturado, ponto com vetor. E ponto com ponto também. Como que eu vou fazer conta com essas coordenadas? Por causa de vetores eu já aprendi. Eu quero somar dois vetores, eu somo as coordenadas. Eu quero multiplicar o vetor pelo número. Eu tenho lá o vetor 1, 2, 3. Quero multiplicar ele por 3, vai ficar 3, 6, 9. Multiplico as coordenadas. Mas e quando misturar ponto com vetor ou ponto com ponto? Então, olha o que ele está ensinando aqui para a gente. Olha que legal esse primeiro item da proposição. Quando eu quiser saber as coordenadas de um vetor que vai de um ponto até outro, por exemplo, do B até A, mas eu não tenho as coordenadas desse vetor, mas eu precisava, por qualquer motivo, saber as coordenadas de BA. Então, mas eu tenho as coordenadas dos pontos A e B, aqui em cima. Como é que eu vou saber as coordenadas de BA? É só você fazer as coordenadas de A, que é x1, y1, z1, menos as coordenadas de B,
x2, y2, e2. Eu sempre falo assim para os alunos, as coordenadas do ponto da frente menos a do ponto de trás, tá certo? Esse é um teoreminha que ajuda muito, tá certo? Ajuda demais. No meio dos exercícios, você tem 2 pontos lá, numa reta, num plano, e aí você precisa saber o vetor que vai daquele ponto até o outro ponto. Opa, já faz as coordenadas de um menos as coordenadas de outro. Já dá a coordenada do vetor certinho. Tá? Então, isso aqui é excelente. Repetindo pela última vez, quero saber as coordenadas de um vetor que vai do B até o A, coordenadas de A menos coordenadas de B. E se você quiser saber as coordenadas de... Porque a gente aprendeu no capítulo 4, ponto mais vetor. Tá certo? Ah, mas tem um lambda aqui. Tudo bem, lambda V é um vetor também. Tá? 2V, 3V. Se você imaginar lambda igual a 1, fica A mais V, certinho. É que ele já está fazendo generalizado. Pode ser A mais V, mas pode ser também A mais 2V, pode ser A menos 3V. Ou seja, de maneira generalizada, como é que eu faço a soma de ponto com vetor? Se eu já sei as coordenadas do ponto, x1, y1, z1 são as coordenadas de A, e já sei as coordenadas do vetor V. No caso, é ABC. Como é que eu faria A mais lambda V? Então, ele está ensinando aqui. Ó. É só você fazer as coordenadas do vetor mais lambda, as coordenadas do ponto, mais lambda vezes as coordenadas do vetor. Então, ficou x1 mais lambda A, y1 mais lambda B, z1 mais lambda C. Tá certo? Interessantíssimo, né? Aí aqui ele faz a demonstração, tá? Depois vocês dão uma lida na demonstração aí, tá? Tá bem explicadinho aqui, eu nem vou ficar perdendo tempo lendo essa demonstração para vocês, tá certo? Prefiro gastar esse finalzinho da aula discutindo um exercício ali com vocês que é importantíssimo, tá? Doravante, olha só a palavra, hein? Doravante, nos exercícios resolvidos e propostos, estará subentendido, sempre que necessário, que se fixou um sistema de coordenadas. Quer dizer, o tempo inteiro daqui para frente do curso, nós estamos resolvendo qualquer problema, fazendo qualquer exercício, qualquer prova, já está subentendido que tem ali um sistema de coordenadas para você usar. Tem uma origem e 3 vetores E1, E2, E3, que é uma base. Tá? O máximo que ele vai acrescentar é se é sistema ortogonal ou não. Às vezes nem precisa ser ortogonal, mas na maioria das vezes vai ter capítulo inteiro. Aí tem um certo ponto desse livro para frente, que eu acho que é o capítulo 16 ou 17, que dali para frente é só sistema ortogonal, senão você nem consegue fazer as contas, tá? Bom, então fica subentendido que a gente tem sempre o sistema de coordenadas. Se for o caso, deixaremos explícito que o sistema é ortogonal, e o indicaremos por O e JK. O IJK da física, né? Basezinha ortonormal padrão, né? Bom, aqui tem os exercícios resolvidos. É claro que tem alguns que são muito simplesinhos. Por exemplo, esse aqui, QP, é só fazer, que a gente acabou de aprender, coordenadas de P menos coordenadas de Q, né? Então, de cabeça, vai ficar 1 menos 0 é 1. 1, 4, menos 7. 1, 4 menos 7. De cabeça, vamos ver se eu acertei. 1, 4 menos 7. Tá lá. P mais V de cabeça, é só fazer coordenadas de P mais coordenadas de V. Quer dizer, ficou trivial fazer conta com ponto e vetor agora. P mais V, 1 menos 1, 0. 3 mais 4, 7. Menos 3. Então, ficou 0, 7 menos 3 o P mais V. 0, 7 menos 3, acertei. E esse Q mais 2PQ seria 0 menos 1, 4, mais 2 vezes o PQ. Aí tem que... Eu vou pegar um papelzinho aqui, vou pegar meu caderno. Só para fazer, mas não era nem esse exercício que eu ia chamar a atenção. É que esse aí é bom só para a gente fixar as ideias, né? Mas tem um bem mais interessante ali adiante. Eu já vou chamar, eu sempre coloco ele na prova, na P2, então eu vou chamar a atenção para você, mas não é esse aqui não. Porque, ó, o vetor, em primeiro lugar, vetor PQ. Vetor PQ, estou fazendo aqui no meu caderno, ele é, o que a gente acabou de aprender? Coordenadas de Q menos coordenadas de P, né? Como é PQ, coordenadas do Q menos P. Então vai ficar 0 menos 1 é menos 1. Menos 1 menos 3 é menos 4. 4 menos menos 3 é 7. Então, PQ é menos 1, menos 4 e 7. Tá? E como que fica o Q mais 2PQ? Então, Q mais 2PQ é igual às coordenadas de Q, que são 0, menos 1 e 4, mais 2 vezes as coordenadas desse vetor PQ que eu acabei de calcular, que vai ficar
menos 2, menos 8 e 14. Aí, se você fizer a conta, o resultado dá menos 2, menos 9 e 18. É isso ou eu errei totalmente? Agora eu estou com medo aqui, hein? Talvez eu tenha errado isso aqui. Deixa eu ver. Menos 2, menos 9 e 18. Puta, acertei na lata. Professor bom demais. Tá louco. Acerta todo o exercício. Bom, então vocês estão... Deixa eu fazer uma pergunta para a turma. Vocês estão... Ih, Arthur, puta, ainda bem que você lembrou, bicho. Já ia passar batido aqui que nem um peão. Então, olha só. Todo mundo que está logado aqui nessa aula, ainda bem que eu... Puta, Arthur é nota 10, né? Isso, todo mundo que está logado agora escreve presente. Escreve presente aí, por favor, para depois eu jogar no Siscat. Você está muito certo. Deixa o pessoal... Vocês estão vendo o que eu comprei aqui? Olha o que eu comprei. Olha o que chegou do Amazon para mim. Ó. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Uma mesa digitalizadora, meu amigo. Isso aqui é professor fera. Fui lá no Amazon, paguei 280 pau. Aqui a canetinha dela. Olha só que legal. Aí o que acontece? Eu posso escrever aqui na tela para vocês, tá? Só que para eu escrever, por exemplo, o livro que a gente está vendo aqui na tela tem que sumir, aí entra a lousa. Depois, no final da aula, eu mostro para vocês, eu faço um testezinho dela, para você ver que bacana que é. É que a minha letra ainda está saindo meio feia, porque eu ainda não acostumei a escrever muito bem aqui. Mas eu já consigo escrever, eu já aprendi a escrever algumas letrinhas já. Olha lá. Não, top. Top universo. Então, olha só. Da Vacom. Olha, Vacão. Olha lá. Vacão, bicho. Mesa da Vacão. Bom, o que acontece é o seguinte, veio da China, tomara que não tenha um coronavírus aqui junto, para o cara já pegar um coronavírus na hora que estiver usando a mesa. Então, olha só, todo mundo digitou presente, pessoal? Eu sei que tem um pessoal que só loga e não fica nem prestando atenção, deixa eu ver se o pessoal digitou presente aqui. Não, tem bastante presente aqui. Bom, quem tiver logado aí, digita presente, que depois eu vou jogar tudo no Siscat. Eu queria fechar essa aula mostrando para vocês, olha lá, Israel presente. Eu queria fechar essa aula, vocês ainda estão vendo o livro aí na tela de vocês, espero, né? Então, o que vai acontecer? Beleza, pergunta, todo mundo entendeu esse exercíciozinho que eu acabei de fazer? Que a gente calculou o ponto, vetor, tudo, todo mundo entendeu o exercício? Tá, legal. Todo mundo entendeu o basicão aí, né? Agora, olha só, tudo bem, obrigado. Agora vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais um outro exercício legal. Tem um exercício legal aqui, ó, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse 2 aqui é legal. Ache as coordenadas do ponto médio de um segmento. Deixa eu tentar usar a mesa digitalizadora aqui para fazer esse exercício. Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu ligar ela. Tomara que não dê pau, né? Então, ó, eu vou fazer esse exercício para mostrar para vocês a questão do sistema de coordenadas, né? Não sei se ligou esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Espera aí. Espera que eu já compartilho aqui com vocês. Se der, não sei se foi uma boa ideia, não. Espera aí. Aqui, ó. Vai pensando aí, como que eu calculo as coordenadas de um ponto médio de um sistema de coordenadas? Aqui, ó. Ah, tá funcionando aqui, ó. Tá funcionando. Espera que eu já vou compartilhar com vocês. Ah, beleza. Então, espera aí. Deixa eu voltar aqui na transmissão, tirar o livro... E vou tentar fazer esse exercício 2 genérico com vocês. Porque ali ele pega um caso específico, né? Do ponto tal até o ponto tal. Mas como é que seria o caso genérico do ponto médio? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Smooth Draw. Até baixei um aplicativo aqui para servir de lousa. Vocês estão conseguindo ver aí a lousinha que eu vou usar? Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo para vocês? Acho que ainda não, né? Vamos ver. Olha lá, apareceu a luzinha para vocês? Olha lá, beleza. Então vamos ver se vai ficar legal essa parte agora. Agora é show, hein? Agora eu quero ver se eu vou saber usar isso aqui. Primeira coisa que eu vou ter que usar é essa borracha aqui para apagar esse rabisco que eu fiz. Tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, presta atenção aí. Então a ideia aqui é a seguinte: o cara tem um ponto, o cara tem um segmento, certo? Ele tem aqui um segmento. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um segmento aqui. Ó. Ixi. Ah, não, calma aí. Aqui, ó. Segmento. Nossa, mas tá muito grosso aqui. Tá muito grosso, calma aí. Puta, peraí. Peraí que o professor tá apanhando aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Fazer um segmento melhor aqui, né?
Deixa eu fazer um segmento melhor. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui minha régua, que dá até para botar uma régua aqui em cima dela, é tão boa que ela é. E vou fazer um segmento aqui. Ah, agora ficou chique. Então, imagina que eu tenho um segmento que ele vai do ponto P, puta, agora é a minha letra, hein? Nossa senhora. Do ponto P até o ponto Q. Puta, agora até acostumar aqui a escrever, bicho, vai um tempo, viu? Vai ficar parecendo que eu sou uma criança aprendendo a escrever. Imagina que esse ponto P, ele tem, imagina que esse ponto P tem coordenadas x1, vírgula, x2, vírgula, x3. Não, peraí, deixa eu mudar isso aqui. Imagina que o ponto P, deixa eu escrever melhor aqui. Imagina que o ponto P tem coordenadas, deixa eu colocar letras melhores aqui, x1, vírgula, y1, vírgula, z1, tá lá. E imagina que o ponto Q tem coordenadas x2, y2 e z2, y2 e z2. Aí pergunta, se o ponto P, esse ponto de cá, ele tem coordenadas x1, y1, z1, e esse ponto Q tem coordenadas x2, y2, z2, qual seria a estratégia que você usaria para achar esse ponto aqui, ó? Deixa eu até fazer ele de outra cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele de outra cor. Aqui, ó. Puta merda. Aqui. Aqui, ó. Esse ponto aqui, fazer em vermelho aqui, ó. Que é o ponto médio. Vamos chamar de M, ponto médio. Tá? Vários recursos aqui, né? Vários recursos. Então, vamos ver. Aí eu vou esperar a turma se manifestar. Vamos ver se alguém consegue falar alguma coisa. Só fazer a... Puta, deixa eu ler aqui. Agora, calma que o pessoal digitou um monte de coisa aqui. Peraí, eu estava olhando só ali para a lousa, não vi o que o pessoal estava falando. Só fazer a média de x1 com x2... Sim, é isso aí. Você está certo, Arthur. Isso, você faz a média... Quer dizer, o ponto médio é a média das coordenadas. A ideia é essa, você já pegou a ideia. Só que eu queria, olha lá, eu queria justamente ver se a gente consegue chegar nessa fórmula, uma demonstração dessa fórmula. Fazer a metade da fórmula QP e PQ? Não sei. Luiz G. Fernandes, PQ sobre 2, ó, PQ é um vetor. Vetor dividido por 2 é a mesma coisa que vetor multiplicado por meio. Vetor multiplicado por meio é vetor. Eu estou querendo achar um ponto. Lembra disso, isso que eu queria frisar com vocês. Quando a gente está tentando achar o ponto M, deixa eu voltar ali. Quando a gente está tentando achar um ponto M, como esse aqui, a gente está tentando achar um ponto, tá certo? Um ponto, não é um vetor. Então, como é que eu vou chegar num ponto? Por exemplo, lembre-se que soma de ponto com vetor dá ponto. Vou repetir, soma de ponto com vetor dá ponto. Então, olha só a ideia que eu vou passar para vocês. Se eu quero achar o ponto M aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou partir da seguinte ideia. O ponto M é igual ao ponto soma de um ponto P com um vetor, com um certo vetorzinho V. Aí sim, ponto é igual soma de ponto com vetor. Mas quem que tem que ser esse vetor V? Agora, quem que vai me dar a dica aí? Eu tenho que pegar o ponto P e somar com qual vetor para chegar exatamente no ponto M? Vamos ver se alguém vai dar o pontapé final aí. Vamos ver. Presente. V igual a PQ sobre 2. Muito bom, perfeito. V igual a PQ sobre 2. Então, o ponto médio M, ele é igual a P mais metade do PQ. Agora, perfeito, tá certo? Mas quanto é que vai dar uma conta dessa aqui? Vamos desenvolver. Isso é igual, o que seria o P? O P eu já coloquei as coordenadas lá, né? x1, vírgula, y1, vírgula, z1. Mais, quem que seriam as... Aí fica meio, quem que seriam as coordenadas de PQ? PQ é... Eu já expliquei para vocês na matéria, né? Como é que é o vetor PQ? Ele é coordenadas de Q menos as coordenadas de P. Então, vai ficar x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1, vírgula, z2 menos z1. Fechou. Perfeito? Isso aqui é igual. Aí, bom, vamos manter esse aqui, né? x1,
vírgula, y1, vírgula, z1. Esse aqui mantém, mais. Aí esse aqui você tem que multiplicar tudo por meio. Então ele vai ficar assim, x2 menos x1 sobre 2, x2 menos x1 sobre 2, vírgula, y2 menos y1 sobre 2, vírgula, z2 menos z2 menos z1 dividido por 2 também. Fechou. A hora que você fizer essa conta, aí você pode fazer depois num rascunho ou fazer de cabeça, né? Imagina que eu pego um x1 e somo com essa primeira coordenada aqui, ó. Aqui tem um x2 sobre 2 e tem um menos x1 sobre 2. Quanto que é x1 menos metade de x1? x1 menos x1 sobre 2. É x1 sobre 2. Então, esse aqui, agora você tem que fazer cada coordenada com cada coordenada. Esse aqui vezes esse aqui com mais, né? Tá somando, né? E esse aqui com esse aqui. A hora que você fizer esse x1 mais esse aqui, o resultado vai dar aquilo que o Arthur tinha falado. x1 mais x2 sobre 2. Só que o legal disso aqui que eu fiz é que, em vez de eu estar só falando a fórmula para você decorar, eu estou te explicando de onde é que vem a fórmula. Ela vem desse raciocínio aqui em cima. x1 mais x2 sobre 2. Aí aqui, y1 mais isso aqui. y1 mais y2 sobre 2. E vírgula, aí vem o último que vai ficar z1 mais z2 sobre 2, tá certo? Então, quer dizer, aí vocês perceberam como que chega nessa fórmula do ponto médio, que vocês não vão esquecer mais, tá certo? Bom, ok, deu para enxergar bem essa lousa aí, o que eu estava escrevendo? Vocês acham? Eu sei que a minha letra ainda está ruim para caramba, eu preciso treinar mais, mas pelo menos deu para... Ficou grande na tela? Ficou legível? Deu para ler? Qual que foi a impressão de vocês dessa luz? Acho que todo mundo levantou e foi embora. Tá bonito? Ah, não, tá jóia. Tá legal. Bom, sim, ficou bom, tá certo. Aí quando eu precisar escrever mais coisas, aí eu, às vezes, precisa fazer uma continha rápida ali, mostrar para o aluno uma ideia, essa mesa digitalizadora vai ser boa, né? Bom, tá legal. Mas deixa só, eu até agora não consegui falar ainda do exercício que eu queria. Deixa eu falar do exercício que eu queria mostrar para vocês, que é o mais importante do capítulo. Aqui, deixa eu voltar para o livro. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Deixa vocês começarem a ver o livro aí, que eu já falo. Olha lá. Olha lá, agora deve ter voltado para o livro para vocês. O que eu queria... Bom, aí vocês vão fazendo... Aqui, a formulinha que a gente chegou. Tá? Aí vocês vão fazendo os outros exercícios. A questão de ponto simétrico é interessantíssimo também, ele explica aqui. Todos os exercícios resolvi, presta atenção no que eu vou falar. Vou falar olhando para a câmera, para você não esquecer. Todos os exercícios resolvidos desse capítulo 13 são importantes e têm que ser feitos para estudar para a prova. Os resolvidos. Todos, esses aí que eu estou discutindo com vocês. Todos eles estão carregados de ideias interessantes. Ponto médio, ponto simétrico. Mas agora presta atenção no negócio aqui que eu queria te mostrar. Fechando os exercícios resolvidos, vem os exercícios propostos. Esse capítulo, ele tem apenas 4 exercícios propostos. Esses 4 exercícios propostos, você não precisa se preocupar com um, tá certo? Nem precisa se preocupar com o 2. Eu quero que você se concentre nos exercícios 3 e 4. Você estuda todos os resolvidos, e aí na hora que for para os propostos, foca a sua atenção nos exercícios 3 e 4. Beleza, o Arthur está me dizendo aqui que tem como desenhar direto no PDF. Ah, talvez tenha, não sei, vamos tentar aqui. Será que dá para rabiscar aqui? Deixa eu ver aqui. Não, deve ter um jeito aí. Aqui a caneta mexe a mãozinha ali, ó, como se fosse um mouse, tá? Mas não está escrevendo. Depois você me ensina como é que faz. Mas, Arthur, antes disso, presta atenção. Não, tudo bem. Ah, o lápis? Ah, tá. Puta, o cara já quer me ensinar aqui ao vivo, ó, como é que usa o negócio. Esse lapisinho aqui, deixa eu ver se é esse aqui que ele está falando. Ou será que é esse que ele está falando? Ah, não, assinar, né? Desenhar uma assinatura aqui. Editar texto e imagens, aqui. Realçar, esse aqui é para realçar, né? Para realçar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha lá, tá realçando. Eixo. Realçou a palavra eixo. Não, tá legal, depois eu treino isso aqui. Agora eu não sei sair dessa porcaria. Depois eu treino isso aqui, bicho. Olha lá, saí. Depois eu treino.
Tá? Mas valeu pela dica. Talvez dê para escrever também, fazer anotações em cima, né? Obrigado por ter me falado isso, eu nem sabia. Vai naquele lápis roxo ali na direita. Tudo em preto, eu sou daltônico, para mim tá tudo preto e branco aqui, não tem roxo. Ah, você tá falando aqui do lado, né? Ah, o bicho é malandro. Ele tá falando aqui do lado. Olha a malandragem do cara. Olha aqui. Esse aqui, ó. Esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Não, bicho. Ah, ele abre um espaço e aí você escreve dentro, é isso? Bicho, ó, não sei. Depois eu vejo isso aí com calma. Ó, o mais importante agora que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Prestem a esse exercício. Então, vocês vão se dedicar, nesse capítulo, vocês vão se dedicar aos exercícios dos propostos, resolvidos todos. Dos propostos, vocês vão se dedicar ao 3 e 4, tá certo? Então, olha só. 3. Seja O, E1, E2, E3 um sistema ortogonal de coordenadas. Igual aquele que eu tinha feito no GeoGebra lá para vocês. E seja um ponto P, ABC. Esse aqui não tem figura, é um desafio para você. Faça uma figura, é um desafio para você fazer. Posso fazer no GeoGebra, professor? Pode. Pode. Baixa lá o GeoGebra, abre a visualização 3D, tira aqueles eixos e tenta fazer a figura. Primeiro usa os eixos para montar, né, o sistema de coordenadas, depois apaga eles e tenta visualizar essa figura. Então, seja O, E1, E2, E3, sistema ortogonal de coordenadas. E seja P igual a ABC, um ponto genérico ABC. Determine os pontos P1, P2, P3, P4, P5, P6, que são as projeções ortogonais. Cadê a caneta do Arthur aqui? Esse aqui é bom grifar essa expressão. Cadê? Ó? Aqui, ó. Sejam as projeções ortogonais. Essa aqui é importante. Olha lá. Projeções ortogonais. Tá certo? Vocês estão vendo? Olha lá. Tá certo? Projeções ortogonais. De P sobre os planos. Então, por exemplo, vai ter a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano OXY. Eu expliquei para vocês o que é OXY. Projeção ortogonal de P sobre o plano OXZ. Projeção ortogonal de P sobre os eixos também, X, Y e Z. Ainda bem que a gente trabalhou bem hoje, hein? Expliquei bem para vocês ali o que são os planos coordenados e os eixos coordenados. Para esse exercício 3, volta nessa parte da aula e revê lá, eu vou deixar no YouTube. Para esse exercício 3 aqui vai ser muito bom. E o 4 é o principal de todos, tá? Tenta fazer os 4 itens, tá? Tudo baseado nesse desenho aqui. Na figura ao lado é um paralelepípedo retângulo, é um bloquinho. E você tem os 3 vetores. Aqui, ó. Pessoal que estava perguntando, a menina lá, Lorena, Maria, não me lembro quem foi. Essa aqui não é uma base ortonormal, mas você vai trabalhar normalmente com ela. Sistema de coordenadas, tá? Então, olha só. Você tem uma base, E1 é o AB, E2 é o AC, E3 é o AF. É uma base. Não é ortonormal, mas é uma base. Juntou com uma origem? Juntou. Aqui no caso é o A. No primeiro item, a origem é o A. E aí você tem que descobrir a coordenada dos 8 pontos, que são os 8 vértices do paralelepípedo. A, B, C, D, E, F, G, H. Muito legal esse exercício, tá? No próximo item, item B, ele já mantém a mesma base, só que ele muda a origem de A para H. Aí o pessoal diz que... Letícia Maria, acabou de chegar. Aí o pessoal diz que eu tenho que clicar nesses vetores aqui, arrastar eles para cá para sair tudo do H em vez de sair do A. Nem precisa. Não precisa ter esse trabalho todo de desenhar o vetor saindo, vai mais te confundir do que te ajudar. Mantém os vetores aqui, só que aí passa a origem para H. Ah, como que é isso? Lembra do que eu te expliquei nessa aula. As coordenadas de um ponto, o exercício é para achar a coordenada de ponto. Ponto G, por exemplo. Ponto G. Quero saber as coordenadas do ponto G. O que vai acontecer? Nesse primeiro item, o vetor tem que sair de A. Vai ser o vetor AG. No segundo item, que a origem é H, vai ser o vetor HG que você está buscando, entendeu? Dependendo de onde é a origem, aí no próximo item é o próprio ponto G que é a origem. E no último item volta a ser o A. Só que aqui ele brinca também com as bases, tá? Então a gente pode discutir isso aqui numa aula, esse exercício 4. Só que vocês têm que fazer, tá certo? Vamos ver se daqui para a próxima aula, quarta-feira, vocês tentam resolver esse exercício 4 para a gente discutir ele aqui. Esse exercício 4, o 3 e o 4, eles arrematam esse capítulo. Esse capítulo só está realmente fechado
quando a gente discute os exercícios 3 e 4. Aí dá para seguir adiante, tá? Ele é um fechamento de tudo isso que a gente esteve discutindo ao longo da aula. Bom, eu encerro o que eu tinha para falar por aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. E a aula está encerrada. Tá bom por hoje, tá certo? Discutimos o capítulo 13, Sistema de Coordenadas. Fiquem a ver, para a próxima aula, discutir os exercícios 3 e 4. E aí eu migro para os capítulos 14 e 15, que é reta e plano, importantíssimos, tá? Acho que ninguém vai querer falar nada, né, pelo visto. Então, tchau, professor, até a próxima aula. Tchau e até a próxima. Ok, valeu. Valeu, tchau. Tchau, até mais.